Olá, vamos falar sobre pacotes, arquivos.jar e implantação. Esse é o título do capítulo 17 do livro Use a Cabeça Java, de Kate Serra e Bert Bates. Vamos começar. Então, o mapa do que nós vamos falar hoje aqui, a gente vai comentar sobre pacotes, vamos comentar sobre arquivos.jar, vamos falar um pouco sobre Java Web Start. Então, começando com pacotes, a frase colocada no livro, o título do capítulo é Lance seu código. Então você criou um programa que funciona mesmo, uma obra de arte. E aí ficam as perguntas, né? Como você disponibiliza esse programa? Algumas vezes também você pode perguntar quem vai utilizar esse programa, porque ele pode ser disponibilizado de uma forma ampla e você nem mesmo sabia as pessoas que vão usá-lo. Então como é que você faz? Você organiza esse programa seu, você empacota ele, deixa ele pronto para ser implantado junto aos usuários finais. E aí é uma frase que tem no livro, né? Lançar não é um adeus, porque sempre haverá uma manutenção de código, né? Sistema rodando é sistema que depois sempre precisa de manutenção. Bom, formas de disponibilizar esse sistema que você fez. Então você tem uma forma local, por meio de um arquivo .jar, que a gente vai explorar. Tem uma forma híbrida, que é local e arquivo remoto, através de Java Web Start, onde você utiliza arquivos com extensão JMLP. E tem a forma remota, totalmente, onde você coloca o seu código no servidor web e cria servlets para dar acesso ao seu sistema. Aqui nós vamos falar sobre a forma local e vamos comentar um pouco sobre essa forma híbrida, local e remota. Muito bem, então vamos começar com a criação de um arquivo local, né, um empacotamento local. E aí onde o primeiro passo é a gente compilar, no caso do Java, né, compilar o código, separando os arquivos fontes e os arquivos compilados. Então aqui, por exemplo, nós temos o nosso programa myapp.java, que está numa pasta chamada source. E aí então eu vou usar o comando de compilação para o programa myapp.java, mas vou pedir com essa cláusula "-d" aqui, para que o compilado, né, o pseudo-compilado, seja armazenado numa pasta no nível superior ao source, ou seja, o diretório anterior, numa subpasta chamada classes. Eu crio esse diretório previamente, o diretório classes, e aí dessa forma o arquivo binário.class, que é um pseudocódigo, é um semi-compilado, né, está pronto para ser interpretado pela máquina virtual Java, ele é criado nesse subdiretório classes, aonde então eu posso, na sequência, pedir para executar o Java myapp, estando dentro do diretório classes, né? Então aqui a gente compila estando dentro do diretório source, e aí depois eu entro lá no classes e peço para executar o programa. Todos esses códigos que a gente está falando estão disponíveis no GitHub sobre esses nomes aqui, né? Esse aqui é o X01. No final desses slides vocês vão ver onde é o endereço que esse código está disponível. Bom, um outro exemplo, a gente está usando agora duas classes aqui. A gente tem a classe pessoa e um programa testar pessoa, que faz o teste dessa classe. Então, novamente, dentro da pasta source, a gente executa o comando de compilação. Agora a gente pede para executar todos os arquivos em Java, então a gente não especifica um só programa. Então ele compila os dois programas e gera os dois arquivos .class aqui na pasta classes. E aí eu entro na pasta classes e peço para ele executar o programa testar pessoa. Porque agora esse programa, o testar pessoa, é o programa que possui o método main, que é onde eu posso iniciar a execução de programas em Java. O programa pessoa, ele só contém a definição da classe. Bom, próximo passo para eu empacotar esse sistema que agora está funcionando, né, é um simples teste de uma classe pessoa.
mas poderia ser um sistema maior. É um programa que funciona, a obra de arte, né? Então, dentro do arquivo de classes, né, porque é aqui que eu vou executar o comando de empacotamento, eu crio um arquivo texto. Eu criei esse arquivo texto chamado manifesto.txt. Pode ser um arquivo com qualquer nome, tá? E aí dentro desse arquivo eu coloco o seguinte, eu coloco essa declaração, main class, ou seja, em qual classe que se encontra um método main, que é por onde vai ser executado o sistema. Eu posso ter vários arquivos aqui, vários subdiretórios, e eu preciso de um ponto de início, onde esse sistema começa a ser executado. Então eu coloco aqui que a classe principal, que possui o método main, é a classe testar pessoa. Como a gente falou, testar pessoa, ele tem um método main, ele executa uma ação. Enquanto a classe pessoa, ela simplesmente contém a definição da classe pessoa. Bom, o passo 3 agora é criar um arquivo jar, é empacotar essa aplicação. Então para isso eu uso o comando jar, né? Aqui dentro da pasta classes eu uso o comando jar com esses parâmetros, -cvmf. Em seguida eu informo qual é o arquivo que contém a declaração de qual é a classe inicial, né? Qual é o ponto de início do sistema. Essa informação está dentro desse arquivo texto, então eu passo ele como parâmetro aqui. Em seguida eu informo qual é o nome do pacote, né, que eu quero que seja gerado. Então esse nome é o aplicação.jar, eu escolhi esse nome. Em seguida eu especifico que eu quero incluir nesse arquivo jar todos os .class que estão aqui no diretório. No caso são esses dois arquivos. Então aqui a gente tem o resultado da execução, só para ilustrar. E na sequência eu posso fazer o teste da execução. Então para eu testar essa execução eu utilizo o Java, né? E eu uso essa cláusula aqui, ó, -jar. Então, como eu estava executando isso aqui no diretório anterior ao class, então eu especifiquei aqui, class barra aplicação.jar. E aí, então, a sua aplicação está empacotada e aqui a gente fez a execução da sua aplicação, que se encontra toda dentro de um arquivo .jar. Só para detalhar, então, se eu utilizar aqui ó, o jar -tf e o nome da sua aplicação jar, né, o arquivo jar, ele lista o que tem lá dentro desse arquivo. Então nós temos aqui as duas classes, conforme esperado, e dentro de uma pasta chamada metainf, nós temos um arquivo chamado manifest.mf, que contém aquela declaração de qual é a classe que possui o método main, de onde será o ponto de partida do sistema. Então, só como um detalhe interessante, relevante, é que eu passei o arquivo chamado manifesto.txt, mas esse nome de arquivo pode ser qualquer nome, porque o que ele cria dentro do arquivo jar é um arquivo chamado manifest.mf. Ele cria esse arquivo dentro de um diretório chamado metainf. Então assim a gente encerra essa primeira parte de empacotamento de um arquivo, a forma mais simples. Bom, quando os sistemas vão crescendo, é interessante a gente organizar o código em pastas. E no caso aqui do Java, essa organização se dá com o nome que a gente conhece como pacotes, são os packages. Então, por exemplo, aquela classe pessoa, o teste dela foi inserido numa pasta chamada RH, e uma outra parte do sistema, chamada organizada nessa pasta livraria, ela contém a definição de um livro, contém a ação testar livro, que testa essa classe. Sendo que dentro de um livro existe uma pessoa, que é o seu proprietário. Então, primeiramente, a gente vê aqui, ó, a pessoa está organizada dentro de uma pasta RH. Então, quando eu defino a classe pessoa, eu digo que ela está dentro do pacote RH. É assim que eu faço a declaração para o Java de que esse arquivo está dentro de uma pasta. É preciso informar isso explicitamente, dessa forma. Já na classe livro, olha lá, então a gente tem aqui, o livro se encontra dentro do pacote livraria, ou seja, ele está dentro de uma pasta chamada livraria.
Como o livro ele utiliza um atributo chamado proprietário, que é do tipo pessoa, ou seja, quem é o proprietário desse livro, né? Então a gente precisa fazer a classe livro conhecer a classe pessoa. E como é que eu faço isso? Através de um import, né? Então eu importo a classe pessoa, sendo que na hora que eu faço essa importação eu preciso dizer, é a pessoa que está no pacote RH, que está dentro do diretório RH. Então com isso eu consigo fazer esse vínculo, né? Essa importação dessa classe. Eu consigo fazer a classe livro conhecer que existe a classe pessoa e tornar essa classe disponível para uso dentro do programa. Outra informação interessante é que quando eu faço a compilação, o compilador ele gera aqui dentro da pasta classes a mesma estrutura de diretórios que existe nos códigos fontes. Então no código fonte eu criei um diretório RH e criei um diretório livraria. Quando eu faço a compilação desses fontes, o compilador cria essa mesma estrutura de diretórios, né, na pasta que eu pedi, onde que fossem armazenados os códigos compilados. Então eu tenho aqui os .class na mesma organização que eu tenho os meus códigos fontes. Bom, o sistema vai crescendo, eu vou fazendo reutilização de classes e com isso eu posso criar pacotes mais bem identificados, né, mais precisos. Uma sugestão que é fornecida, é bastante utilizada, portanto, é eu usar, por exemplo, o domínio, né, da minha instituição, da minha rede, na ordem contrária. Então, por exemplo, se tem uma empresa chamada mysystem aqui, .com.br, né, ela possui esse domínio e ela desenvolve os sistemas, então ela pode, por exemplo, colocar a classe pessoa que ela desenvolveu, que ela achou por bem organizar dentro de um pacote chamado RH, ela pode botar isso dentro de subpastas que estão nessa ordem aqui, mysystem dentro de .com, dentro de .br, dentro de BR. Né? Então eu faço essa organização do domínio ao contrário. Então onde é que está a minha classe livro, por exemplo? Ela está dentro de livraria, por questão de organização, e está dentro de mysystem, que está dentro de com, que está dentro de BR, para dizer que esse código aqui é o código que a minha empresa desenvolve. Então aqui nós temos a tipo de informação, o comando de compilação das duas classes, né? A classe livro, as classes relacionadas a livro e as classes relacionadas à pessoa. E na hora que a gente vai fazer essa compilação, portanto, a gente especifica aqui, br/com/mysystem/rh/***java, né? E faço isso também para as classes da livraria, né? Existem formas de eu fazer essa compilação de todos os programas de uma só vez, né? Mas aqui o nosso objetivo é mais a gente informar como fazer essa organização em pacotes, né? As ideias geralmente tomam conta dessa parte de procurar onde que tem arquivos Java para fazer a compilação de todos eles. Aqui nesse outro exemplo agora, a gente criou a classe pessoa dentro de um outro pacote, né? A gente criou essa pessoa como pertencendo a essa organização FreeSoft, que está dentro de uma pasta org. Então, se isso aqui fosse um domínio ao contrário, é como se fosse informações da freesoft.org. Então agora dessa vez a livraria ela está usando a pessoa do freesoft.org, não aquela pessoa do mysystem. Então a gente só está variando esse exemplo para mostrar que essa organização em pastas ela evita conflitos, porque se eu tenho a classe pessoa que está desenvolvida por duas empresas diferentes, como eu digo que eu quero usar uma ou quero usar outra? Então justamente especificando qual vai ser o pacote que eu vou importar. E pacotes diferentes vão estar armazenados em pastas diferentes, usando identificadores diferentes. Então aqui o exemplo da compilação, o Javac, especificando o org FreeSoft os programas em Java, e aqui o Javac compilando a livraria, né? Importante dizer que primeiro eu preciso compilar a pessoa,
Depois eu compilo a livraria, porque a livraria usa a pessoa. Então, quando eu for compilar a livraria, eu já preciso ter o conhecimento aqui da classe pessoa. Aqui no próximo exemplo agora, eu estou com as duas classes pessoa compiladas. Então nós compilamos aqui, ó, os comandos de compilação estão aqui, né? Eu compilo a classe pessoa da MySystem, e aí ele gera essa árvore aqui, ó, br com MySystem RH, com todos os programas Java, e compilo a classe pessoa do FreeSoft, que está aqui, ó, pessoa teste classe, né? No caso ela até ficou fora da hierarquia RH, mas não tem problema não. E por fim eu compilo a livraria, que está usando uma dessas classes. Qual classe que ela está usando? Ela está usando a classe que está dentro do MySystem, que foi desenvolvida pelo mysystem.com.br. Como é que eu verifico isso? Dentro do programa de teste da livraria, aqui está o import. Ó. Então aqui o import está dizendo que está usando a classe pessoa, que está organizado dentro de um pacote RH e que está sendo organizado dentro de um pacote chamado br.com.mysystem, né, que representa esse domínio invertido. Então é a classe pessoa desenvolvida pela empresa MySystem. Eu poderia compreender dessa forma, né? Então aqui, quando eu vou lá para a pasta classes agora, eu posso executar o meu testar livro, que se encontra bem aqui, né, estando a partir dessa pasta, utilizando o comando Java, livraria.testar livro. É interessante também essa observação de que aqui eu executo a classe utilizando o nome do pacote antes, né, como a gente está mostrando aqui agora. Então a execução utiliza o nome completo, que significa colocar o nome do pacote antes. Isso aqui está disponível no X06 para você verificar. Bom, falamos sobre como empacotar uma aplicação. E como será que eu faço se eu quiser empacotar os meus códigos para que eles sirvam como uma biblioteca? Ou seja, eu crio um arquivo jar, mas esse arquivo jar ele vai simplesmente ter código disponível para ser importado por outros sistemas para ser utilizado. Então esse código jar que eu empacoto, ele não precisa ter um ponto de início. Ele não é um sistema, ele é uma biblioteca. Como é que eu faço isso? A gente vai explorar aqui conforme está descrito no livro. Então a gente vai considerar agora, né, que é o nosso caso, que a livraria vai usar uma classe pessoa. Então esse sistema ele vai se comportar como se fosse o cliente da biblioteca. E a biblioteca, o que ela vai conter? Ela vai conter as duas implementações da classe pessoa, né, que vão estar em um arquivo .jar. Eu vou ter as duas implementações disponíveis e eu vou poder utilizar qualquer uma delas, né, caracterizando isso aqui como uma biblioteca. Eu tenho recursos disponíveis para uso. Bom, então vamos fazer esse processo. Então eu tenho aqui o meu source com as duas pessoas, a pessoa do MySystem e a pessoa do FreeSoft. O diretório de classes ainda está vazio. Então eu vou fazer a compilação. Ó. Eu dou um javac, peço para armazenar as classes no diretório classes, né, os arquivos .class, e eu vou passar agora de uma só vez os dois arquivos. Ó. Vou passar o pessoa.java do MySystem e vou passar o pessoa.java do FreeSoft. Então eu quero que compile essas duas classes pessoa de diretórios diferentes, que estão em pacotes diferentes, organizados de forma diferente. Eu quero que compile isso e coloque lá no diretório classes. Bom, depois da execução, olha lá, como a gente falou, né, ele gera essa árvore de diretórios e colocou os arquivos .class lá. Bom, como próximo passo agora nós vamos empacotar isso aqui. Vamos pegar essas duas classes pessoa e colocar dentro de um arquivo jar. Então a gente vem aqui, ó, jar -cf, né? Vê que tem menos informações, menos parâmetros do que aquele primeiro empacotamento onde a gente disse informações de inicialização, passou um arquivo de manifesto, né? Então a gente só utiliza o -cf, já diz qual é o nome do arquivo que a gente quer criar, pessoas.jar, e aí eu passei especificamente os dois arquivos .class, o pessoa.class do MySystem e o pessoa.class do FreeSoft. Depois que esse comando é executado,
Então a gente tem aqui o arquivo pessoas.jar disponível para ser utilizado como biblioteca. Esse arquivo você pode conferir ele, bem como esses outros, lá no arquivo x07, na pasta x07 de exemplos. Bom, e depois que esse arquivo de pessoas, essa biblioteca de classes pessoa, está disponível, como eu faço para utilizá-la? Então, vamos fazer agora o livro utilizar esse arquivo .jar como biblioteca. Então a gente vai compilar a nossa biblioteca da seguinte forma: a gente usa o javac aqui, né? Manda colocar os .class lá no arquivo, na pasta classes, né? A gente diz que a gente vai compilar aqui, ó, o que está dentro de livraria, né? O livro e o testar livro, e a gente informa um arquivo de classes, né? Isso aqui é o class path, ou seja, classes adicionais que eu quero incluir na minha compilação, né? Eu estou aqui propriamente dizendo, inclua esse arquivo na minha compilação para que você o conheça e possa utilizar recursos deles no momento da compilação. Então aí, como eu estou compilando isso dentro do source, eu coloco uma referência ao diretório anterior aqui, ao ponto, então ele vem aqui para essa estrutura. Dentro disso, eu criei uma pasta chamada lib, só para poder organizar, né, deixar essas bibliotecas dentro de uma pasta específica, e dentro do lib eu vou usar o pessoas.jar. Então eu faço essa compilação na livraria, dizendo que eu quero usar esse arquivo como biblioteca, eu quero usar o que tiver ali disponível e que for necessitado dentro dos programas que eu estou compilando. Bom, quando eu faço essa compilação, então ele gera dentro do classes aqui, livraria, a pasta livraria, né? Porque esses códigos estão dentro do pacote livraria, como foi definido para uma melhor organização. E aí o compilador cria a mesma estrutura dentro desse diretório dos binários pseudo-compilados, né? Por fim, agora, eu já tenho o arquivo jar disponível, eu tenho a classe compilada, só falta eu utilizar. Então agora, para a execução, eu utilizo o comando java dentro do classes, porque eu quero executar o livraria.testar livro. Então agora eu vou informar, o que eu preciso informar aqui? Eu preciso informar novamente o class path, agora em nível de execução. Vou informar que ele vai utilizar então esse pessoas.jar que está aqui no diretório lib, porque na hora que ele vai executar ele ainda precisa ter o conhecimento das classes pessoas que estão compiladas lá dentro. Ele utilizou para compilar e vai utilizar para executar, porque a execução é uma interpretação. Então ele precisa ter os recursos disponíveis para poder interpretar esse código pseudo compilado. E aí tem um detalhe aqui, ó, além de eu utilizar a classe pessoas, eu coloco dois pontos aqui, isso é um separador, e eu coloco também o diretório atual. Eu estou dentro do diretório classes, né? Então por que o testar livro também precisa usar o diretório atual como class path? Porque o testar livro ele usa a classe livro. E a classe livro está aqui no diretório atual, onde eu estou executando o programa. Então, na verdade, eu estou fornecendo o class path aqui como duas coisas, né? O diretório atual para ele achar o livro, e o diretório aqui do lib, onde tem o pessoas.jar, para ele achar o pessoas. Então, ele achando o livro e achando as pessoas, ele consegue executar o testar livro. Aí um detalhe importante é que no Linux eu utilizo esses dois pontos aqui, tá? E no Windows eu utilizo um ponto em vírgula para fazer essa separação de classes, né, de diretórios onde estão os meus recursos necessários. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o Java Web Start, que é uma forma híbrida de eu empacotar os meus sistemas e distribuí-los. Então essa forma consiste no seguinte: o usuário, através de um navegador web, ele tem acesso a um arquivo .jnlp, onde ele vai clicar nesse arquivo, esse arquivo vai ser baixado para o usuário, né? E aí quando esse arquivo for baixado, um módulo do Java Web Start, que já vem junto com a máquina virtual Java, ele inicia, ele lê esse JNLP, né? Esse aplicativo auxiliar ele é iniciado pelo navegador,
E aí esse aplicativo lê o arquivo JNLP, e aí esse aplicativo auxiliar com as informações do JNLP solicita ao servidor web o nome desse arquivo jar, que também está hospedado no servidor web. E aí o Java Web Start inicia esse arquivo .jar que foi obtido. Então esse é o processo de carga de um arquivo .jar que está em um servidor remoto a partir de um arquivo de informações que possui a extensão JNLP. Bom, o que acontece com o Java Web Start? Então ele foi descontinuado a partir do Java 9. A partir do Java 9 decidiu-se que essa tecnologia não ia ser mais continuada. Então aqui nesse site a gente vê um cronograma de suporte, onde eu tenho suporte para o Java 8, do Java Web Start, até dezembro de 2030. A gente tem um período aí de suporte para quem ainda utiliza isso, mas a partir do Java 9 eu não tenho mais esse suporte para o Java Web Start. Então, o que aconteceu? O que surgiu em 2019? Uma alternativa, né? Surgiu o Open Web Start, que é uma versão livre, uma versão aberta, para suportar o Web Start a partir do Java 11. Depois do Java 11, ou seja, se o usuário atualiza o Java dele, ele não teria mais acesso ao Java Web Start, porque isso foi retirado da máquina virtual Java a partir da 11. Então foi criada essa alternativa para que esse suporte permaneça, mas você tem que baixar a parte, você tem que vir aqui no site do Open Web Start, escolher a sua versão e instalar no seu sistema o Open Web Start. Eu fiz um teste aqui, funciona direitinho. Então eu instalei aqui na minha máquina o Open Web Start, entrei nesse endereço da Oracle aqui, onde existem exemplos do Java Web Start. Então aqui tem descrições, tem um arquivo zip com todas as informações necessárias para você compilar isso, mas eu cliquei direto aqui nesse Dynamic Pre-Demo, que é um link exemplo, que lá nesse servidor eu baixei um arquivo JNLP, e aí ele iniciou o Open Web Start no meu computador, foi lá nesse servidor e baixou o arquivo .jar, iniciou o arquivo .jar. Quem fez isso não foi o Java Web Start, foi o Open Web Start, que é uma tecnologia compatível para prover essa continuidade de forma alternativa. Então aqui só para demonstrar, quando eu cliquei nesse link, ele baixou no meu navegador o arquivo JNLP. Quando eu cliquei nesse JNLP, na verdade eu precisei clicar, isso não foi automático, mas aí quando eu cliquei ele iniciou o Open Web Start, e aí ele abriu na sequência essa aplicação. Ele perguntou alguma espécie de autorização, e antes de abrir também ele verificou se tinha alguma atualização. Isso é uma vantagem porque quando você atualiza o arquivo .jar, coloca no servidor remoto, toda vez que o Open Web Start ou o Java Web Start inicia a aplicação, antes ele vê se tem alguma alteração no arquivo jar do servidor. E com isso, se houver uma alteração, ele já baixa a versão nova. Então é uma estrutura eficiente de atualização, mas que por algum motivo a Oracle resolveu descontinuar. Bom, nesse endereço de internet a gente tem o Java Client Roadmap da Oracle, onde ele dá algumas recomendações do que ele está fazendo, para onde ele está direcionando as tecnologias. Nós temos aqui sobre o Java Web Start uma recomendação na parte do documento, onde ele diz que a Oracle está encorajando os desenvolvedores a fazer uma transição que saia do Web Java Start, do Java Web Start. Então, apesar de ser uma tecnologia interessante e aparentemente útil, a Oracle, os desenvolvedores de Java têm recomendado essa migração para sair dessa tecnologia. Mas com o suporte até 2030, pode ser que muitas pessoas ainda estão usando essa tecnologia. Bom, sobre isso era a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. E espero que esses conhecimentos sejam úteis para você, poder empacotar os seus arquivos, distribuí-los como aplicações
ou como bibliotecas. Todos esses códigos que a gente mostrou estão disponíveis no endereço do GitHub, onde você pode obtê-los e experimentá-los no seu funcionamento. Muito obrigado, até na próxima.